do intervalo. Vamos trabalhar, então, a modalidade de pregão, que nós deixamos para trabalhar ao final, para que não houvesse aí uma confusão por parte das fases, que são realmente diferentes, tá? Há uma inversão. Então, nós vamos trabalhar a Lei 10.520. Vai me acompanhando aqui, ó. O pregão, então, é uma modalidade criada inicialmente por uma medida provisória que depois foi convertida na Lei 10.520. Ela é aplicável para bens e serviços comuns. Da natureza do objeto é essa. Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujo padrão de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. São bens e serviços que normalmente são de fácil aquisição no mercado, porque eles são fáceis de ser encontrados, porque eles não têm nenhuma especificação em comum, nada fora do normal. São coisas comuns, bens e serviços comuns. Olha, eu quero adquirir caneta. Eu, a administração, preciso adquirir caneta, preciso adquirir cadeiras, né, que tem uma especificação X. Eu preciso contratar um serviço de jardinagem para poder podar as plantas que estão em torno ali do tribunal, do fórum. São bens e serviços que o padrão e a qualidade é fácil de você definir. E é fácil de encontrar no mercado também, porque não tem nenhum tipo de especificação fora do normal, tá? Sem limite de valor estimado para contratação. Aqui não se estima valor, diferente das outras modalidades que a gente viu que existe um valor para cada modalidade. Esse decreto que você está vendo aqui, ele foi regulamentado pela União através de um decreto em 2000, tá? Mas teve muitos outros decretos que alteraram. O pregão eletrônico, esse slide aí, ele é anterior a 2019, tá? Como ele estava em PDF, eu não tinha como mudar, mas só para você saber o pregão eletrônico, então, o decreto que regulamenta ele hoje é o decreto que eu falei com vocês, 10.024 de 2019, que trata da modalidade de pregão eletrônico, tá? Essa modalidade de pregão, ela veio, na verdade, tá? Com uma tentativa do poder público de desburocratizar o procedimento licitatório, procurando simplificá-lo para obter melhores resultados, tá? Então, ele é conhecido pela celeridade nas contratações. A primeira fase dele, vamos lá para a Lei 10.520. A primeira fase dele é bem interessante, porque nós vamos ver aqui que a forma de chamamento é diferente e as fases subsequentes também. Então, é lógico que nós temos aquela primeira fase preparatória, né, que é como nas outras fases preparatórias dos outros também, que a autoridade competente vai estar aí organizando, né, como se dará esse procedimento, definindo o objeto, designando os servidores que vão promover a licitação, que é um pregoeiro, aqui no caso é um pregoeiro e seus assistentes, tá? É a sua equipe, vai ter que definir nessa primeira fase preparatória, que é essa fase interna, né? A administração pública vai justificar a necessidade daquela contratação e vai definir o objeto do certame e as exigências da habilitação, os critérios para aceitação da proposta, sanções por inadimplemento, as cláusulas do contrato, tudo isso nessa fase interna preparatória do pregão vai ser realizado pela administração pública. Mas a fase externa, que é aquela que a gente toma conhecimento, né? Ela é iniciada, está lá no artigo 4º da Lei 10.520, a fase externa ela vai ser iniciada com a convocação dos interessados, tá? Para observar o que vai estar lá já definido, né? Então, na verdade, os interessados eles vão ser convocados por meio de uma publicação no Diário Oficial ou em jornais de grande circulação e facultativamente por meios eletrônicos, né? Hoje em dia, como a maioria dos pregões não são mais presenciais, são quase todos eletrônicos, né? Esse comunicado também é enviado por meio eletrônico, tá? E inclusive os diários oficiais hoje também são, né? De forma eletrônica. Então, essa fase externa, diz lá o artigo 4º, inciso 1,
né? A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado e não existindo em jornal de circulação local, e facultativamente por meios eletrônicos, conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento que traga o artigo 2º, tá? E aí o aviso constará da definição do objeto, a identificação do lugar, dos dias e horários que pode ser lido ou obtido o edital. O edital vai constar todos os elementos que estão lá no artigo 3º, inciso 1. As cópias do edital e respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa divulgada. O prazo para apresentação das propostas é contado a partir da publicação do aviso e não será inferior a 8 dias. Tem tudo que deve ser seguido. Professora, aqui. Pode falar. Desculpa te interromper, mas a Lara, ela está solicitando para entrar. Tem como você confirmar aí? Só um momento. Tá. Agora, já admiti. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, nesse caso aqui, nós temos algumas diferenças em relação ao outro. Então, a primeira fase é essa fase aí de se chamar, de se convocar os interessados. A próxima fase, naquelas outras modalidades que nós estudamos, a próxima fase seria habilitação, lembra disso? Pois é, mas aqui não vai ser não. Aqui é uma fase que a gente chama apenas de prévia. Aqui é interessante porque as partes que estão, os licitantes que estão participando, eles fazem uma declaração, tá? Uma declaração de que ele está em situação regular com a Fazenda Nacional, com a Seguridade, com o FGTS, e que ele atende a todas as exigências do edital quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômica. Então, aqui, ele simplesmente faz uma declaração. A administração pública não vai analisar documento, não, aqui, tá certo? Então, aquela fase de habilitação que nós teríamos agora, nas outras modalidades, a gente não tem. Então, a gente tem ali a convocação dos interessados com a publicação do edital, vem essa prévia aí, que é só uma juntada de documento por quem está participando, dizendo, eu estou ok. Aí você pode perguntar, Giovana, mas e se ele não tiver ok? Né? E aí você vai ver o que vai acontecer se ele não tiver ok. Ele vai ser excluído e ainda vai ter todas as sanções que a gente vai tratar depois. Então, essa declaração dele não pode ser uma declaração falsa, tá? Bom, em seguida, os interessados que estão aprovados aí nessa fase anterior, né? Eles apresentam suas propostas comerciais, cuja compatibilidade com o edital vai ser averiguada. O critério de julgamento será único, o menor preço. Isso está onde? Isso está no artigo 4º, inciso 10. Então, vamos lá para o artigo 4º, inciso 10. Ó. Nesse caso aqui, o critério de julgamento é o menor preço. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. Olha que interessante. Nos outros procedimentos, agora, né, depois que fossem analisadas as documentações, é que havia classificação. Aqui não. Primeiro se classifica as propostas, para depois, quem tiver a melhor proposta, ter a sua documentação analisada. Então, aqui é uma inversão da fase de habilitação com classificação. Aqui é classificação, o julgamento das propostas vem primeiro, tá? No curso dessa sessão, olha lá o inciso, vamos lá no inciso 7. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão uma declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, tá vendo? E entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecido, podendo-se a sua imediata abertura e a verificação das propostas com os requisitos do instrumento. Então, abriu a sessão, eles declararam, né, que eles cumprem os requisitos, vai para o prosseguimento da sessão. No curso da sessão, que está no inciso 8, diz assim, inciso 8 do artigo 4º da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão que a gente está estudando. Inciso 8 diz,
No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e das ofertas com preços até 10% superiores àquelas, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. Então, chegou, abriu a sessão, eles entregam um envelope. Quem tiver o menor preço vai ser classificado e aqueles até 10% a mais. Então, se eu dei um preço à minha mercadoria de R$100 e você deu um preço à sua mercadoria de 110, você ainda está no páreo, você ainda está na concorrência, tá bom? Porque você está com preço até só 10% a mais que o meu. E aí, o que acontece? A gente abre a possibilidade da gente fazer novos lances verbais até proclamar o vencedor. Eu vou ir abaixo de 100 para 90, você vai abaixo de 100 para 80. É possível que a gente vai fazer novos lances para a gente baixar esse valor, já que o critério é o menor preço, a gente quer ganhar com o menor preço. Então, eu vou abaixar o meu, você vai abaixar o seu, até a administração pública declarar o vencedor, tá certo? Só que, não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições que foram definidas, e a administração, para ela, esse preço ainda não tá bom, porque o pregoeiro tá ali, tá negociando, para ele ainda não tá bom, esse preço ainda tá alto, há possibilidade ainda de novos lances. E o inciso 9 fala: não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, né, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances, né? Então, os outros que estão ali não estão dentro do preço de até 10%. Tá todo mundo, ainda tem mais gente dando lance, mas os preços não estão dentro da faixa que a administração está disposta a contratar. É possível uma nova rodada de lances verbais. De novo, tá? Então, é possível que se analise aí mais 3 propostas, oferecendo novos lances verbais, tá? Para que a administração pública possa escolher. Então, não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas anteriormente, que é o valor mínimo e o valor até 10%, poderão os autores das 3 melhores propostas oferecer novos lances, para baixar mais ainda o valor. E aí, encerrada essa etapa de competição, então, existe 2 ciclos de ofertas verbais, de lances verbais, né? Ainda há 2 possibilidades, duas fases aí, 2 sessões, né, em que podem ser feitos lances verbais. Encerrada essa etapa de competição entre as propostas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo ali a documentação, né, documento de habilitação do licitante responsável pela proposta vencedora, para ele analisar aí os documentos, tá? Então, o artigo 4º, inciso 12, fala: encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta. Então, se eu fui a melhor proposta, eu cheguei à proposta de R$80, aquela mercadoria, o preço mais baixo foi o meu. O documento que vai ser analisado, o envelope que vai ser analisado com a documentação é o meu. Repare, nas outras modalidades, primeiro se analisava a documentação de todo mundo para passar para a fase de classificação das propostas. Aqui não. Primeiro houve a classificação das propostas, ordenou quem está em primeiro, segundo e terceiro, para depois analisar a documentação do vencedor. Não se perde tempo, como nas outras fases, das outras modalidades, analisando o documento de todo mundo só para saber depois quem é o vencedor, não. Aqui classifica as propostas e abre o documento e analisa se está tudo certo com a documentação do vencedor. Tá certo? Diferente das outras. E aí, mas pode acontecer que esse que ganhou esteja inabilitado, os documentos dele não estão de acordo com o edital, tá? Aí vão ser analisados os documentos dos habilitados, dos licitantes classificados em segundo lugar. Se o do segundo lugar também estiver inabilitado, chama o terceiro, tá? E assim sucessivamente. Mas se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências de habilitação, serão examinadas as ofertas subsequentes e a qualificação dos demais licitantes até que se chegue às condições do edital, tá bom?
Então, vai se chamando sempre quem está na outra posição. Chama um, tá, a habilitação dele não está ok, está desabilitado, os documentos dele não estão de acordo com o edital, as propostas também não estão. Chama o outro, tá? E aí, verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, né? E aí vem uma coisa interessante em relação aqui. Se você estivesse nas outras modalidades, agora seria o momento da homologação. Aqui não é assim. Aqui também há outra inversão de fase, tá? Agora é a fase da adjudicação. Olha que interessante. Agora primeiro vem a adjudicação para depois vir a homologação, tá? Então, por fim, apontando o licitante vencedor, será ele adjudicado o objeto da licitação, sendo posteriormente convocado para assinar o contrato. Artigo 4º, inciso 21 e 22. Vamos lá para o 21 e 22. Diz assim: decididos os recursos, né? Porque cabe recurso, eu acho que eu não deveria ter sido inabilitada, então eu vou apresentar o recurso, né? E aí, depois que a administração julgar os recursos, né? Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. Só depois da adjudicação é que há a homologação da licitação. Olha que interessante, há uma inversão de fase aqui. Aí vem o inciso 22, homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário, que é aquele licitante que ganhou, né, será convocado para assinar o contrato no prazo definido no edital. E se o licitante é convocado, né, vencedor, não celebrar o contrato, aí aplica-se as penalidades que estão no inciso 16. Qual é a penalidade que está no inciso 16? Se a oferta não for aceitável, o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de sucessão. Olha que interessante aqui, tá? E aí vai chamar o próximo na colocação, tá? Como esse procedimento, ele é um procedimento mais simples, tá? É proibida, é vedada a exigência de garantia de proposta, que está no artigo 5º, aquisição de edital pelos licitantes como condição de participação, obrigar os licitantes a terem que adquirir ali o edital, tá? Pagamento de taxas e emolumentos, salvo naquelas que forem de cópias do edital, que antigamente, como era tudo presencial, né, os editais eles eram impressos em cópias, aí você tinha que comprar só o custo da Xerox ali, né? E outra coisa que você precisa saber é que o prazo de validade dessa proposta é 60 dias, se outros não tiver fixado no edital. Então, se você ganhou, você tem um prazo aí, você tem que manter até 60 dias o prazo da proposta que você fez. 60 dias manter as características da proposta, valor, tudo mais, tá? Só para você ver aqui, o artigo 1º, parágrafo 1º também da Lei 10.520, chama atenção para a possibilidade de criação do pregão eletrônico. Parágrafo 1º do artigo: poderá ser realizado o pregão por meio de utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. Quem é a regulamentação específica? É o decreto 10.024. E a gente vai lá para o 10.024 agora, para o decreto, que regulamenta a licitação na modalidade pregão na forma eletrônica, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso de dispensa eletrônica no âmbito da administração pública federal. Isso, o artigo 1º desse decreto 10.024 de 2019, que foi o último decreto regulamentando esse assunto, pregão eletrônico, saiu ano passado, em setembro de 2019. Ele fala assim, no artigo 1º: este decreto regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os de engenharia, tá vendo? E dispõe sobre o uso de dispensa eletrônico no âmbito da administração pública federal. Mas o parágrafo 1º fala assim, olha que interessante:
na utilização dessa modalidade de pregão eletrônico, a Administração Pública Federal Direta, que é a União, as suas autarquias, as suas fundações públicas, os seus fundos especiais, o pregão eletrônico, na forma eletrônica, é obrigatório. Mas olha que interessante, no parágrafo 2º fala que para a empresa pública e sociedade de economia mista e subsidiária, elas podem adotar se elas quiserem. Então, para a União, para autarquias federais, fundações públicas, fundos especiais da administração pública federal, o pregão na modalidade eletrônica é obrigatório. Para a sociedade de economia mista e empresas públicas, não, elas adotam se quiser. Tá vendo que interessante? E aí, depois, só para você saber, você vai ler esse decreto que trata, né, desse pregão eletrônico, e lá no artigo 2º fala dos princípios que nós já estudamos, traz muito conceito, né? O artigo 3º fala o que é aviso de edital, né? O que é um estudo técnico, o que é obra, o que é serviço, o que é lance, traz muito conceito, né? E as vedações, né? De quando que não se pode usar um pregão eletrônico, essa modalidade. As vedações estão lá no artigo 4º. O pregão na forma eletrônica não se aplica a contratações de obra, porque nem toda engenharia é obra, né? Então, para engenharia pode, mas se for construir, se for obra, aí não. Locações imobiliárias, né, aluguel, e venda. E bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia que não estão enquadrados ali no artigo 3º. Então, aqueles serviços que não são considerados comuns, né? Aqueles que a gente falou que é de fácil especificação, de fácil de encontrar no mercado. Se for complexo, se for um serviço complexo de engenharia, não pode ser pregão eletrônico, tá bom? O artigo 5º fala de como que você participa dele, você tem que entrar no site, né, www.comprasgovernamentais.gov.br, fala aqui dos recursos de criptografia, fala as etapas, que são aquelas que a gente já estudou, né, planejamento da contratação, que é aquela fase interna, publicação do aviso com o edital, depois a apresentação das propostas e os documentos de habilitação, que nós já estudamos, vai abrir a sessão pública e o envio de lances, a gente já viu, o julgamento, depois a habilitação, recurso, adjudicação e homologação, tudo isso a gente já viu, é igual do pregão presencial, tá certo? O critério de julgamento de proposta sempre vai ser, olha lá, o artigo 7º, os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital, tá? E aí a gente vai ver, ó, tudo que é necessário de documento. Oi? Eu não sei se é só... Tá me escutando? Tô, agora eu não sei se é só o meu slide, professora, mas tá parado para mim, tá em licitações. Eu acho que foi os primeiros... Parado, não, ele tá parado porque eu tô trabalhando a lei. Tá, perdão. Ele tá parado porque eu tô trabalhando a lei. E eu posso colocar a lei aqui na tela de vocês, mas eu parto do pressuposto de que vocês pegaram. Tá bom? É porque como eu tô trabalhando só a lei, eu tô lendo o artigo de lei para vocês, tá? Mas se vocês quiserem também, eu posso colocar a lei aqui na tela, não tem problema não. Tá bom? Então, tudo que eu tô lendo para vocês são os artigos da Lei 10.520 que eu pedi para vocês pegarem antes do intervalo, tá certo? Bom, então o pregão, você vai ter que ler depois com calma, né? Porque esse decreto é grande, mas você vai ler, né, os principais artigos, né? Lembrando aqui que aqui a gente não tem uma comissão de licitação, a gente tem um pregoeiro e os seus membros da equipe de apoio, tá? E depois você vai dar uma lida que eu passei para você aqui as coisas mais importantes em relação ao pregão. Vamos voltar então à apostila, só para a gente ver se a gente falou. A fase preparatória, nós já conversamos o artigo 3º. A fase externa do artigo 4º, nós também já conversamos. Já falamos do artigo 5º, da proibição de garantia de proposta, da aquisição de edital, né, da cobrança de emolumentos, a não ser aquelas em que tem os custos da impressão, né, da cópia do edital.
Falamos que o prazo de validade das propostas é de 60 dias, também já falamos sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho das penalidades agora, tá? Deixa eu só voltar aqui. Bom, as penalidades, então, tá? Que se aplica aí às licitações, né? Deixa eu só abrir aqui. As penalidades pelo descumprimento são as seguintes. Vamos lá. Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame. Lembra que eu falei para vocês? Eu disse assim, gente, mas você pode me perguntar, Giovana, mas e se ele faz só uma declaração de que ele está ok, que ele tem toda a documentação exigida, e se isso for falso? Olha aí, se isso for falso. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, com os estados, com o Distrito Federal e com o município, e será descredenciado desse sistema de cadastramento que é o SICAF, tá? Pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e nas demais combinações legais. Então, repare a gravidade de fraude numa situação dessa, tá? Fraudar, entregar os documentos, dizer que os documentos estão corretos, não assinar o contrato, isso está no artigo 7º da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão. Tá bom? Professora. Oi. Eu não entendi o que é SICAF. Desculpa, não ouvi. Não entendeu o que é? SICAF. A sigla SICAF, aqui, SICAF. SICAF Isso. é um sistema de cadastramento. Porque, veja bem, quando você vai participar de um pregão eletrônico, a sua empresa ela tem que ter um cadastro num órgão que é um órgão do governo federal, é o SICAF, é um sistema de cadastramento de fornecedores, tá? É um órgão do governo federal. Você se cadastra sua empresa lá para você poder participar do pregão. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco, agora, na verdade, né, que existe uma modalidade que se chama registro de preços. E aí, para você ter os preços registrados do seu produto lá, você tem que cadastrar isso num site, tá? Num órgão do governo federal que se chama Sistema de Cadastramento de Fornecedores. Todo mundo que fornece para o poder público tem que ser os dados da sua empresa cadastrados ali, no SICAF. Tudo bem? É um órgão. E aí, esse é um órgão que faz, na verdade, é um sistema dentro do órgão federal para se cadastrar, para você colocar os dados da sua empresa ali, para você participar do pregão, tá? O cadastramento. Bom, só para você saber que se aplica, tá? Se aplica a Lei 8666 como fonte subsidiária. Embora a gente tenha estudado, né, lá no passado, que lei especial derroga a lei geral, nesse caso, apesar de existir uma lei especial, que é a Lei 10.520, a Lei 8666 ainda é fonte subsidiária, porque ela traz normas gerais em matéria de licitação. Então, ela é aplicada subsidiariamente. O que a Lei do Pregão for omissa, você corre para a Lei 8666, tá? E as outras coisas que eu já falei para vocês, que aqui no pregão nós temos um pregoeiro e uma equipe, tá? Não é propriamente uma comissão. E a atribuição deles é o recebimento das propostas, os lances, a análise da aceitabilidade da classificação, habilitação e adjudicação do objeto do certame, tá? Então aqui você tem pregoeiro e equipe.
não tem a comissão de licitação. Vou passar essa tela aqui, que isso aqui é outra coisa. E vamos para a última modalidade, que é a modalidade de registro de preços, tá? Bom, essa modalidade de registro de preços, tá ali na Lei 8666, no artigo 15. Há quem diga, a doutrinador que diz que isso não é propriamente uma modalidade, porque se fosse modalidade estaria lá no rol, né, das modalidades. Há quem diga que é um procedimento, tá? Mas vamos na corrente aí majoritária, na doutrina, que entende que registro de preço é uma modalidade, tá? O artigo 15 da Lei 8666 fala que sempre que possível, né, as compras, sempre que possível, deverão ser processadas através do regime de sistema, através do sistema de regime de preços, tá? Isso é regulamentado por um decreto. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui na tela. O decreto... Só um momento, deixa eu checar aqui. Se eu abrir aqui na internet. 7892. 78, estou com ele aberto aqui. De 2013. Esse aqui é o... Tá. 7892 de 2013 é o que regula, é o decreto que regula o sistema de registro de preços previsto no artigo 15. Tá bom? Vamos lá o artigo 1º dele. Eu acho que eu posso até colocar ele na tela para vocês daqui a pouco. Diz assim o artigo 1º. As contratações de serviço e aquisição de bens, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços, no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas e sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, obedecerão disposto neste decreto. E aí vem trazendo os conceitos aqui, tá? O que você precisa saber em relação ao regime de preço? Regime de preço, segundo Eli Lopes Meirelles, é um sistema de compras pelo qual os interessados em fornecer materiais, equipamentos ou gêneros ao poder público concordam em manter os valores registrados no órgão competente por um determinado período e a fornecer as quantidades solicitadas pela administração no prazo previamente estabelecido. Então, a administração pública, ela precisa, né, sempre estar adquirindo determinadas mercadorias, determinados produtos. Sempre ela está usando eles. Às vezes ela precisa de uma vez só, às vezes ela precisa que esses produtos sejam entregues com uma periodicidade de forma parcelada. O fato é que ela está sempre precisando adquirir determinados produtos, tá? E o que faz? As empresas que têm esses produtos e querem participar, elas podem participar. E aí quem vai definir é a administração, através da concorrência, que é uma modalidade, ou através do pregão eletrônico. Nessas duas modalidades, que vai ser escolhida pela administração pública, quem ganhar, tá? Ou vai ser um procedimento realizado pela concorrência, tá certo? Ou vai ser através de pregão. Quem decidir, né, vai ser a administração pública. Aquele vencedor, ele vai ter as propostas dele, os valores deles cadastrados num sistema de registro de preço, tá? Dizendo que é a possibilidade que ele tem de futuramente firmar contrato com a administração pública, tá certo? Então, nesse caso aqui, a administração pública vai ter um cadastro de uma empresa, só um minutinho. Vai ter um cadastro de uma empresa, tá? Que se compromete a fornecer um determinado produto por um período de até 1 ano. Então, é interessante que a administração pública tenha várias empresas cadastradas ali, para que ela tenha uma noção de preço de mercado e que se evite o superfaturamento quando ela for adquirir um produto. Então, vai ter vários fornecedores cadastrados nesse sistema. Esses que estão cadastrados é porque eles já venceram as licitações anteriores, ou foi feito um pregão, ou foi feita uma concorrência, eles já venceram as licitações anteriores. Então, eles têm o direito de estar lá, cadastrados nesse sistema de registro de preço, para poder ter uma futura contratação com a administração pública,
Tá? Então, vamos ver isso. Nesse contexto, a gente verifica que ele vai ser precedido de concorrência, tá? Mas também pode ser através de um pregão. E a validade vai ser dessas propostas é não superior a 1 ano, tá? E aí você pode falar assim, mas quando que a administração pública, ela normalmente, Giovana, usa esse tipo de modalidade de registro de preços, né? Quando é que normalmente a administração, para que ela usaria, né? Vou te falar mais ou menos as hipóteses em que a administração pública prefere adotar esse sistema de registro de preços. Quando, pelas características do bem ou do serviço, houver uma necessidade de contratação frequente, sempre está adquirindo aquele produto ou aquele serviço, sempre, tá? Quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, eu não preciso tudo agora, mas eu preciso de 1.000 resmas a cada 3 meses, tá? Ou uma contratação de serviços que são necessários para o desempenho das atribuições daquele órgão. Quando for conveniente, aquisição de bens e contratação de serviços para atender, às vezes, mais um órgão ou mais de uma entidade ao mesmo tempo, que faz parte do mesmo programa de governo. Ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir o quantitativo a ser demandado. A gente sabe que usa papel, mas a gente não sabe nesse ano se a gente vai usar menos papel A4 ou mais papel A4, tá? Então, na verdade, o que acontece aqui? Esse sistema de registro de preço, tá? É lavrado uma ata, que a gente chama esse documento que vincula a administração pública com os vencedores que vão estar lá registrados, é através de uma ata, que é um documento que vinculativo, obrigacional, com características de compromisso para uma futura contratação. Então, eu sei que se eu estou cadastrada no sistema de registro de preço, a administração pública, ela vai adquirir comigo, tá? Dentro das condições que já estão lá fixadas, o meu produto, tá certo? Então, eu também tenho que estar ciente que eu vou ter que manter esses preços pelo período de 1 ano, tá? Então, na verdade, é bom para a administração, porque ela evita aí um superfaturamento, tá? E ela vai estar trabalhando com preços que são de valor de mercado. Então, como diz o Eli Lopes Meirelles, né, os interessados em fornecer materiais e equipamentos ao poder público concordam em manter esses valores registrados no órgão por até 1 ano, tá, gente? É claro que se houver algum fato superveniente muito absurdo, né, que traga uma mudança significativa em relação a esses limites, eles podem ser revistos pela administração, né, porque a gente viu aí que há a possibilidade sempre da busca do equilíbrio econômico-financeiro, que a gente já conversou nas aulas anteriores. Então, essa ata é o documento que vai vincular a administração àquelas empresas que estão registradas ali, formaliza uma promessa futura de contratação de cunho irrevogável. Então, no registro de preços, o licitante ele formula uma proposta para uma promessa de contratação. Assim, o vencedor não é chamado para, desde logo, realizar o contrato. Ele fica aguardando a administração convocá-lo. E aí, se a administração convocá-lo, ele é obrigado a emitir uma futura declaração de vontade, dizendo que ele quer, sim, firmar o contrato com a administração pública. Então, é como se fosse um banco, um registro, tá, de empresas ali, que já tem um preço definido para produtos que a administração pública está sempre adquirindo. Para não estar abrindo sempre uma licitação, todo mês abrir uma licitação para comprar papel, todo mês a licitação para comprar toner. Para evitar isso, já existem licitações anteriores, que vai ser ou através de um pregão, ou através de concorrência, e depende da modalidade que vai ser definida pelo administrador. E aí, depois que essas licitações acontecem, essas empresas, elas vão se cadastrar nesse banco de dados, nesse banco de registro de preços, para futuras contratações com a administração pública, para a administração não ficar abrindo toda vez uma licitação, toda vez que ela precisar comprar uma mercadoria, que ela está sempre adquirindo ali, constantemente adquirindo. Tá? O registro de preço é válida por 1 ano e os fornecedores estão obrigados a manter os preços ofertados pelo mesmo prazo, tá? Contado a partir da data da apresentação das propostas. A exceção se dará nos casos em que sobrevenha, eventualmente, como eu disse, algum aumento excessivo, né? Houve uma grande crise e aquela mercadoria deu um boom,
O dólar foi a 5 e pouco. E a mercadoria, ela acompanhava o aumento do dólar. Aí tem que ser revisto, tá? Bom, quero saber de vocês se ficou alguma dúvida. É claro que eu não tenho como abarcar aí todos os artigos da lei, todos os artigos dos decretos, mas eu trabalhei com vocês os que são mais cobrados em prova e concurso. Eu estou com 2 doutrinas aqui, tá? Estou acompanhando todas elas para ver se tem algum artigo que uma fala, que a outra não fala, que é para vocês terem ciência. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é o momento de vocês estarem me perguntando, senão eu vou dar por encerrado esse tema de licitação. Tudo certo, gente? Alguma dúvida? Tudo certo. Posso finalizar a aula, então? Pode. Bom, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula. Bom, pedindo a vocês, então, que leem os artigos que a gente conversou. Passem o olho nessas leis, que eu falei para vocês, essas leis especiais, além da 8666, tá? E semana que vem a gente vai entrar em bens públicos. É uma matéria mais tranquila, mais suave, mais agradável, menos cansativa que licitação. Tá bom? Meus queridos, vou ficando por aqui, então. Desejando a vocês aí um bom resto de semana. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? E esse material, como eu disse para vocês, está lá no... Esse que eu mostrei, não, o mais completo. Está lá na pré-aula do Encontro 11. Então, as 80 primeiras páginas da apostila é sobre licitação, tá bom? E lá também tem sobre bens públicos, que é o objeto da nossa próxima aula. Aí eu quero que vocês olhem também, dêem uma lidinha. Bens públicos está a partir da página 300. Tá? A partir da página 300 é bens públicos. E de 1 a 79 é licitações. Então, vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Boa semana, tá? E fiquem com Deus. Tchau, professora.